Então, para começarmos esse chá de Dharma, vamos abrir a mandala. Invoca a visualização do seu corpo de luz vermelha rubi, se você conhece. Vamos fazer os três Om juntos. O... 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 E agora vamos fortalecer os três centros. Bindo branco no centro da cabeça, Ain. O bindo azul na altura do coração, Hrim. E o bindo vermelho na base, Krim. Ai, 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 ring, 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 cream. Cream, cream. E agora vamos entoar os mantras para Ganesha, Sarasvati, Guru, Madhyananata. Então, se você conhece, pode fazer junto a visualização e os mantras. Então, só evocar a remoção dos obstáculos internos e externos com Ganesha, a sabedoria com Sarasvati e a linhagem com os mestres da linhagem através dos mantras do Guru e Madhyananata. Inspira fundo. Om Ganganapataye Namaha. Om Ganganapataye Namaha. Om Ganganapataye Namaha. Sarasvati. Om Aim Sarasvatiya Namaha. Om Aim Sarasvatiya Namaha. Om Aim Sarasvatiya Namaha. Os mestres da linhagem. Om Aim Guru Bhyo Namaha. Om Aim Guru Bhyo Namaha. Om Aim Guru Bhyo Namaha. Om Shring Hring Machandanataya Namaha. Om Shring Hring Machandanataya Namaha. Om Shring Hring Machandanataya Namaha. Sentindo plenamente presente, imerso na mandala iluminada, nós iniciamos esse chá de Dharma. E estamos continuando o nosso desafio de seguir os 21 preceitos. Hoje a gente vai falar sobre o preceito de desapego, mas antes eu queria ouvir sobre como foi essa última semana, cultivando o preceito da equanimidade, quais foram as experiências que vocês tiveram, se vocês quiserem dividir, ou desafios que surgiram, dificuldades, insights, reflexões, como foi cultivar a equanimidade. Eu tive um desafio esse sábado passado que eu fui fazer o curso do Wim Hof. Não sei se vocês conhecem esse método, que tem uma respiração que vem do yoga e que ele simplifica para que as pessoas possam praticar independente de ter alguma experiência no Dharma. E tem o desafio de praticar essa equanimidade num banho de gelo. Então a gente aprende técnicas de respiração e também um movimento, né? Como se fosse um asana dinâmico com respiração para a gente conseguir ter o nosso domínio sobre a nossa mente de permanecer dentro de uma banheira de gelo por 2 a 3 minutos. E eu sou bastante friorenta,
eu já estava com frio antes de entrar na banheira de gelo, porque estava uma brisazinha bem fresquinha. E eu quis ir logo ser a primeira, porque eu sabia que se eu ficasse ali assistindo as pessoas entrarem, eu ia ficar pensando muito sobre como seria a minha experiência, e isso poderia criar uma ansiedade, então eu preferi logo encarar. E, e durante o banho de gelo vem um, pelo menos para mim, veio, né, uma reação, o automático seria uma reação de aversão àquilo, né? De não querer estar sentindo aquela sensação de gelo, de dor que é imediata, instantânea, assim. E ao invés de ficar interpretando aquela sensação intensa, gelada, como uma dor que eu queria fugir, eu fiquei buscando sentir a sensação pura e focando a minha mente na respiração, que é justamente a técnica, né? Então, usando a respiração, o foco na sensação e na respiração, eu fui conseguindo permanecer serena e me estressar o mínimo possível, ter uma reação pequena, aquele banho de gelo e suportar ficar até o fim. Depois eu vou compartilhar as fotos com vocês. E foi uma experiência interessante, me dá uma sensação de superação. É um desafio que eu queria fazer para poder ser mais uma experiência de treinar a equanimidade numa situação desafiante, assim, né? Um estresse intencional. Não que a vida não nos coloque estresse suficiente, né? Mas estar ali fazendo aquilo como uma prática ajuda a gente a lembrar que a gente tem essa força e essa capacidade de cultivar a equanimidade em situações extremas, para quando vem situações inesperadas, não intencionais, que a vida só nos apresenta, e a gente pode lembrar que, sim, eu tenho domínio sobre o meu estado mental e emocional. Então foi um desafio bem interessante, bem rico. E vocês, como é que foi a prática de cultivar a equanimidade ao longo dessa semana? Eu achava que eu estava praticando equanimidade, mas aí eu descobri que eu não estava praticando equanimidade. Desculpa, eu não posso abrir o vídeo. Mas você tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo. Mas o que que te fez se dar conta que não era equanimidade que você estava praticando? Porque no momento que eu parei de fazer coisas, essa equanimidade foi pro ralo, esse equilíbrio foi pro ralo. Tipo, só tava me amortecendo com o trabalho, com outras coisas, mas quando chegou o fim de semana aí acabou a equanimidade. Não tinha equanimidade, na verdade. Eu acho que isso que você passou é bem comum, assim, principalmente nos dias atuais que a gente tem uma agenda tão cheia, tantas responsabilidades, e é tão fácil a gente receber, dizer sim para os diversos convites do mundo para trabalhar mais, para socializar mais, para fazer mais coisas, né? Basta a gente tirar o celular da bolsa e tem ali muitas atividades a serem feitas, informações a serem consumidas, e isso vira um grande amortecimento da realidade, né? E a gente perde contato com a gente mesmo e com as nossas reações emocionais. Então é muito importante a gente ter esse silêncio e essa calma, essa redução das atividades que você teve a oportunidade de ter no fim de semana para entrar em contato com o que de fato está aí e poder começar a cultivar a equanimidade de verdade. Pode doer, né? Ser bem incômodo quando a gente se dá conta de que a gente não estava equânime, a gente estava só anestesiado, mas é aí que a transformação começa. Então é um momento importante, né? Uma ótima oportunidade. Quem mais quer falar sobre o cultivo da equanimidade? Igual. Opa, Oi, gente, estou no carro aqui, mas eu ia falar que é igual fazer dieta, tipo assim, durante a semana, você está na rotina ali e tal, é bem mais fácil. Agora, saiu de casa, viajou, é mais difícil. Eu vejo isso muito, não só dieta foi um exemplo, mas
com sadhana, com, enfim, menos reatividade emocional. Eu, pelo menos na minha experiência, eu acho, sinal abriu que eu vou fechar a câmera. Eu sinto que, enfim, tudo muda quando eu saio da rotina. Por isso que na Ayurveda fala tanto de rotina, a medicina indiana, né? E várias outras filosofias falam também como a rotina apoia você a manter o seu objetivo, no seu sadhana, na sua saúde física, enfim. Então eu sinto muito isso, que tudo fica mais difícil quando eu saio da minha rotina. Seja no final de semana, como a Flora trouxe, seja numa viagem, enfim, é isso. É verdade. A gente, às vezes, entra de férias do Dharma, né? Como se a gente pudesse desligar e pegar de volta na segunda-feira. E às vezes a gente se esquece dos preceitos e fica menos presente, né? Tem muito mais chance de distração. Às vezes também a gente quer um alívio do cansaço da rotina, do excesso de trabalho, e aí, eu mereço. E aí a gente se permite mais coisas que a gente não se permitiria no dia a dia, né? E isso pode nos tirar bastante da equanimidade. Quem mais quer falar sobre como tem sido desafios e insights no cultivo da equanimidade? Olá, Oi. vou falar sobre os relatores, como estão. Acho que eu estou resolvido, né? Estão me escutando? Tô sim, Nós só não estamos, tô te vendo, mas tô te ouvindo. estou com problemas técnicos. É, eu acho esse preceito muito interessante, né? Porque eu acho que um dos grandes testes que a gente tem, assim, né? Se a gente vai ler filósofos antigos, assim, falam do estoicismo, né? A equanimidade é uma grande questão para eles, né? Eles chamam até de despaixão, né? Assim, chamando aí a paixão como a doença da alma e tal. E a equanimidade, para mim, sempre teve muito a ver com isso. Uma vez que eu li os estoicos, eu já era praticante, eu vi como havia uma grande semelhança entre os objetivos que eles tinham como filósofos por si mesmos, né? E os nossos como yogis no que se refere ao comportamento, porque havia uma... Percebi que havia para esses filósofos uma preocupação muito grande, né? Em receber o que a vida lhe oferece de forma a não se deixar afetar por que coisas eram essas, né? Enfim, eu acho que esse é um grande desafio e na minha vida interessante, nos últimos tempos têm sido bastante desafiadores e para mim tem sido minimamente curioso a ver que, assim, a todo momento, né, assim, a gente vai estar sendo colocado diante de circunstâncias, é claro que talvez, né, em algum momento isso cesse, mas parece que não. Diante de circunstâncias que, para nós, vão ser passíveis de a gente se deixar levar por emoções, né, e reagir de forma a fugir da equanimidade, né, ao mesmo tempo, como que se a gente tiver esse preceito, esse princípio de equanimidade, eu chamo até às vezes de resignação filosófica, assim, como um fim, né? Como que é que, no fim das contas, tudo aquilo que parecia um grande caos, né, vem como uma lição, como uma abertura de portas, ou como um aprendizado, né? Assim, e eu acho que em momentos muito desafiadores. Eu, às vezes, fico tentando fazer contas matemáticas na cabeça em relação a como que a vida, às vezes, nos cobra, mas depois nos dá em troca, né? E aí eu fico pensando que tempos difíceis, a forma como nós passamos por dificuldades também diz muito sobre como que nós estaremos, né, quando a calmaria chegar, né, em algum momento, em algum nível, assim. E especialmente para mim, esse princípio da equanimidade tem sido bastante, digamos assim, importante, fundamental, central, justamente porque eu acho que em períodos de dificuldade, né, a gente é posto mais diante da necessidade que se a gente se deixa levar por emoções, por
pelo que as dificuldades estão se manifestando na nossa vida, né? Que a gente se perde, né? Então, eu me vi nesse estado de me centrar para poder ultrapassar esses obstáculos, né? E vi isso acontecendo, né? Venho vendo isso ocorrendo, né? Eu acho isso interessante. Eu acho que essa é a minha observação por hora. Ah, legal, obrigada. Eu fiquei muito atenta também, não só essas reações grandes, né, que às vezes a gente tem, mas aquelas pequena reação assim que fica de fundo, que a gente chama de facilitação emocional automática, que é como se fosse aquele barulhinho do ventilador que está lá no fundo do ar-condicionado que a gente só percebe quando desliga e a gente fala, nossa, aquilo está perturbando e eu nem estava me dando conta, né? Então, é algo que tá ali sempre de fundo e a gente tá tão constante que a gente até não se dá conta, que a gente perde a consciência disso. E cada um de nós tende a ter uma emoção lá sempre rodando no fundo de forma inconsciente. E teve um chá de Dharma que a gente falou mais a fundo sobre isso, acho que é algo que a gente pode rever, mas eu fiquei muito atenta assim à minha ansiedade, como ela s- ressurge assim com muita constância. E aí eu noto que ela vem ainda sem conteúdo, só com uma ânsia assim, e aí a minha mente iguala o estado emocional procurando conteúdo, né? Deixa eu ver alguma coisa que eu preciso tomar conta, ou deixa eu planejar alguma coisa, ou tem alguma coisa pendente, sabe? Deixa eu ver o filho se tá se colocando em perigo, se tá fazendo alguma besteira, sabe? Essa busca da mente de se igualar àquela emoção, gerando conteúdo para quê? Alimentar mais aquela ansiedade e continuar naquele modo. E eu vejo que é algo tão frequente para mim nos últimos anos que virou um combustível, assim, é algo que me deixa mais produtiva, por exemplo. Porque se eu estou sempre acelerada e buscando coisas para resolver e para dar conta, eu acabo fazendo muito mais coisa no dia, né? Por conta dessa aceleração, dessa agitação. Mas não necessariamente tem qualidade no que eu estou fazendo, não necessariamente estou fazendo aquilo que é prioridade. Eu posso estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, começando uma coisa, parando, pegando outra, agitada, querendo dar conta do mundo inteiro e aí não fazendo nada até o fim, ou deixando muitas portas em aberto enquanto concluo poucas atividades. E aquilo que era mais prioridade ficou de lado, porque aquilo exigia mais calma, concentração, profundidade, e o que era mais corriqueiro e fácil, eu tenho algum prazer em fazer, foi mais feito, sabe? Não foi uma coisa conscientemente escolhida o que que é prioridade no meu dia. Então, eu tenho tido o exercício de desapegar dessa crença de que eu fico mais produtiva me deixando alimentar dessa energia agitada e de ter menos, na verdade. Fazer menos, falar menos, consumir menos é, informações e estímulos, desacelerar, ter mais calma, escolher mais onde eu vou botar minha energia, não achar que eu vou dar conta de 3.000 coisas, de priorizar algumas poucas coisas para me dedicar, uma coisa de cada vez, focar muito no presente e não deixar minha mente ficar antecipando a próxima e a próxima que eu vou fazer depois e depois e depois e planejando e planejando e planejando e não estando exatamente aqui agora, aproveitando do que eu posso fazer nesse instante. E é um retreino, assim, para mim, de voltar para o momento presente, porque é algo que me tira muito da equanimidade de uma maneira, às vezes, bem sutil, e se eu não estiver atenta, vai no automático. Então, isso para mim é mais desafiante do que as grandes reações emocionais, que não é uma coisa tão comum para mim, mas é igualmente danoso, assim, ou tá mais, né? Porque tá frequente, tá constante. E vocês, como é que lidam com a facilitação emocional automática aí? Quer falar, Solange? E que você abriu o microfone? Sim, eu observei essa semana que eu fui resolver três assuntos. E
eu resolvi, mas quando eu voltei para casa, eu percebi que eu não tinha estado na minha, no, na minha zona de equilíbrio nos três assuntos. Eu percebi que, caramba, as pessoas não estão aqui para te agradar. Você não ficou satisfeita, você esperava mais das pessoas, né? Então, foi muito bom ter entrado em contato com aquilo, porque às vezes a gente passa por essas situações e não percebe o que realmente aconteceu ali, né? E eu fiquei mais presente quando eu consegui visualizar o que tinha acontecido, né, naquela minha saída para resolver aqueles três assuntos. Quanto que a gente fica no automático, se estressa e nem percebe que não estava lidando com as situações da melhor forma que você normalmente lida, eu pelo menos. E aí fiquei surpresa. É, Fiquei muito surpresa. o primeiro passo para a gente ter esse equilíbrio, essa equanimidade, é a gente reconhecer quando a gente não está, né? Como Flora falando lá no início, de que ela foi no fim de semana que ela percebeu que ela não estava, e você, quando retornou dessas três atividades, se deu conta, né? É porque é muito perigoso a gente confundir equanimidade com uma repressão emocional. Da gente, tipo, não estou sentindo isso, e abafar a emoção, fingir que ela não está ali. E isso não é equanimidade, né? Equanimidade é como a gente retorna para o nosso centro, o mais breve possível, da melhor forma possível, porque sair a gente tende a sair, até a gente ter uma estabilidade muito grande da nossa verdadeira natureza, a gente vai ter reações emocionais, grandes ou pequenas. Então, o exercício é a gente reconhecer que teve e poder se recentrar, né? Mas não é negar a emoção, não é reprimir. Então, é muito importante isso que aconteceu na Solange, a gente se dar conta de todo aquele estresse, poder digerir, ver as expectativas que você tinha que geraram aquele estresse, e poder é, é, se redirecionar a mente, né? Mudar a forma como você estava enxergando as coisas para poder deixar aquele estresse ir, né? Não ficar. Porque às vezes quando a gente acha que a gente está certo, não, eu estava certa de me estressar, e aí a gente conta a nossa história de justiça, a gente acaba prolongando aquele estresse por mais e mais tempo, né? Outra coisa que eu queria ver com você é sobre respiração, né? Você fez esse curso e eu acho que tem uma linha de direcionamento, né, que fala que você treinando a apneia, você está se treinando também para situações de risco e fuga. Mas não sei se estão bem esses os termos, mas é porque você é, tem a capacidade de se manter ali, porque você ainda tem ar. Quando você pensa que você já está, ainda existe muito ar, né? Então, como isso, segundo alguns pesquisadores, como isso é importante, né? O que você viu no curso sobre isso? Você viu alguma coisa sobre isso? Sim, a gente estava falando sobre o método Inhofe, né? Que eu tive essa experiência esse fim de semana. Lá, a proposta da apneia é para você se colocar num estresse controlado, né? Assim como o banho de gelo, a apneia é outra forma de ser um estresse controlado e você aprender a ter esse equilíbrio
emocional, ter essa equanimidade mesmo frente a esse estresse. E aí você está fazendo isso numa prática, num ambiente controlado, para você poder ganhar essa resiliência, essa equanimidade para poder aplicar na vida, né? Além dos benefícios, vários outros que o pranayama traz. Mas no Kundalini Hatha Yoga, no yoga tradicional, como é ensinado no Trikamasiddha Yoga, geralmente a gente treina outras práticas de respiração, outros pranayamas, antes de chegar nesses com retenção e com apneia. Não sei se Groseva quer falar um pouco mais sobre isso, que é mais sua área do que a minha. Mas é pelo menos o que eu aprendi com a Durga, é que é algo que a gente vai exercitar mais no nível 2 do Kundalini Hatha Yoga. E no nível 1 a gente está treinando outras respirações, até para desenvolver intimidade com as nossas capacidades respiratórias, ampliar a nossa capacidade respiratória, fazer alguns treinos para depois essa retenção com o pulmão cheio, o pulmão vazio, ser feita de uma maneira segura. Então é algo que é mais progressivo, não se vai direto para a apneia. Sim, inclusive tem um adendo quanto a isso. Eu já escutei o Guruji falando sobre o Inhofe, né? Ele diz que ele utiliza ali algo que transita, tateia um pouco que o nosso a nossa prática de pranayama no Hatha Yoga tradicional, mas ele meio que criou um método dele mesmo, né? Ele desenvolveu uma forma de utilizar as técnicas e os benefícios que ele aufere, dos quais ele fala, como ele fala. O Guruji falou assim, foi muito breve, mas ele disse que é mais no âmbito daquilo que é fisiologicamente detectável, né? E aí ele vai falar sobre ampliação de capacidade pulmonar, vai falar algumas vezes sobre questão de ampliação de conexões neuronais, esse tipo de coisa, assim, né? Que é como ele faz também com frio. Quanto a gente, em relação à nossa prática pessoal de pranayama, eu também, por ter feito apenas o nível 1 e aspectos do 2, né, a Durga certamente falaria melhor sobre isso. Mas até conversando com a própria Durga, né, em relação ao que ela sabe que até onde ela sabe que eu já fui, que é basicamente isso que você também falou, Shupri. O caminho é bem lento, né, gradativo, gradual, para que a gente vá desenvolvendo essa intimidade até mesmo com o um processo de retenção, né? Eu lembro que no retiro de 3 meses que a gente fez na Tailândia, demorou um tempo e ele falava com poucas pessoas para fazer uma retenção, por exemplo, que não fosse que fosse com mais de 70%, né, da capacidade pulmonar, né? Ele mandava a gente sempre manter 70% da capacidade pulmonar com pulmões cheios. A gente não chegou, nem a fazer muito retenção com pulmões vazios, né? Mas é claro que a gente sabe que o objetivo, eu lembro que o Guru disse que o objetivo era a gente, no mínimo, conseguir ficar 90 segundos retendo com pulmões cheios, sem desconforto, para fazer para ter o processo inicial do Mahakumbha, né? Isso aí, por exemplo, eu lembro, mas esses Uhum. pequenos são poucos detalhes, né? Diante do tamanho da prática. É importante, sim, fazer essa coisa bem progressiva e com um instrutor que tem toda essa orientação tradicional, né? Porque tem muito que chama de breathwork, tá super na moda, né? Já há vários anos. Trabalhos com respiração, porque é muito poderoso. Na verdade, a gente consegue muita alteração emocional, fisiológica, psicológica através de exercícios respiratórios. Então, é algo que traz muita curiosidade das pessoas, muito interesse, mas tem muita gente ensinando técnicas que são relativamente novas. E que aí foram feitas algumas pesquisas científicas, mostraram que foi benéfico aqui e ali, mas não foi testado pelo tempo como essas práticas tradicionais do Kundalini Hatha Yoga e outros sistemas tradicionais que foram testados pelo tempo, de fato, né? Foi passado a mestre discípulo por milhares de anos. Porque quando a gente faz pranayamas equivocadamente, por um longo período, a gente pode desenvolver doenças de prana, que são extremamente perigosas e difíceis de reverter. Então, por isso que, embora tenha tido curiosidade de experimentar o método, não é uma coisa que eu tenho vontade de praticar diariamente, quando eu já tenho acesso ao tradicional
e eu posso fazer uma coisa muito mais certeira, né? E até porque, como o meu objetivo não é só bem-estar, como é o objetivo do Wim Hof, então me interessa muito ter todos os frutos que o Kundalini Hatha Yoga pode nos promover, né? Que é reconhecer nossa verdadeira natureza, através do uso do corpo, da energia, que a gente chama de caminho do fogo na nossa escola, e que culmina na prática do Mahakumbhaka, que é a grande inspiração do Wim Hof para criar o método dele, que acaba sendo diferente da prática tradicional, mas que é uma prática que promove esse calor e consciência, estados alterados de consciência, né? Mas que eu não vejo nos instrutores um preparo tão embasado quanto eu vejo nos instrutores do Trikramasida Yoga, por exemplo, né? Cada um ensinando até a parte que realmente domina e ensinando aquilo com propriedade. Você quer complementar alguma coisa, Graciela? Sim, você falou sobre as doenças de prana, é importante falar sobre isso mesmo, porque a gente vê muitos. Eu participei de uma escola de Hatha Yoga antes de ter contato com o Guruji por alguns anos, e uma característica que hoje eu vejo anos depois é de que muitos desses praticantes, infelizmente, hoje acabaram por desenvolver, né, doenças de prana, né? E o engraçado é que eu anos depois perguntei para o Guruji que doenças eram essas, né? E ele falou os mais diversos tipos de enfermidades neurológicas com as suas variações mais amplas possíveis, né? Porque ninguém sabe que tipo de gatilho cerebral, né? Aliás, que gatilho fisiológico cada pessoa precisa para desenvolver que doença, né? E nesse caso, justamente por mexer tanto na nossa neurofisiologia, né, a execução desses pranayamas de forma inadequada acaba por levar pessoas a terem até assim, doenças irreversíveis, né, motoras, né, mentais, né, assim, é bem sério realmente, né. Felizmente, ao que parece, até agora não há nenhum caso famoso em relação ao novo que lida com uma parte bem sutil, né, do trabalho de pranayama, né, mas é isso. Sim. E eu já vi Guruji falar do método Hop como elogiando, assim, como um bom método para cultivo da saúde, por ter tornado essas práticas acessíveis ao público que não tem necessariamente interesse no Dharma. Mas é importante ter um instrutor muito preparado, até porque, né, geralmente é ensinado num workshop de fim de semana e depois você vai praticar sozinho em casa. E aí, será que você está fazendo corretamente? Porque a instrução é dada relativamente rápido, né? E aí, se você não fizer corretamente, é aí que podem começar a surgir esses transtornos que a gente está falando. Mas vamos passar ao próximo preceito, desapego, que eu acho que tem bastante relação com o que a gente vem falando sobre equanimidade. Eles estão muito ligados. Então, eu vou ler aqui os aspectos do preceito do desapego. Vivenciar a saciedade do desejo sem produzir um padrão de repetição. Então, isso é algo que é muito palpável, assim. Eu vejo muito como, por exemplo, coisas simples, tipo comer uma sobremesa maravilhosa num restaurante e rapidamente minha mente ia começar a fazer planos de quando eu voltaria ali para comer aquela sobremesa novamente, já desenvolvendo um apego àquele prazer, né? Então é a gente evitar de ficar criando um padrão de repetição, de querer mais e mais de algo que a gente teve uma satisfação de ter. Próximo aspecto é esteja com o que é, ao invés de estar com o que poderia ou deveria acontecer. Então, esse é um apego às nossas expectativas, né? Às nossas ideias sobre a realidade, como a gente gostaria que as coisas fossem, e aí a gente não consegue se relacionar com a realidade como ela de fato é, como ela está se apresentando naquele momento. Acho que Solange acabou falando um pouco disso, né? De como ela tinha uma certa expectativa e não foi bem isso que aconteceu.
Próximo aspecto é siga em frente e deixe ser, né? Então, estar com as coisas como elas são e fluir com isso, sem querer controlar a realidade. Não se apegue a histórias teatrais ou a emoções, desejos que surgem ou expectativas. Então, são várias coisas que a gente tende a se apegar, né? Histórias teatrais que trazem muitas emoções, desejos, expectativas. E não queira o que você não tem. Ficar alimentando uma ideia de falta, né? Um um fantasma faminto de que preciso de algo que eu não tenho. A felicidade, o contentamento está fora de mim, é algo de fora que vai me preencher. Esses desejos, essas ânsias, expectativas nos fazem sofrer muito, né? E aí, como é para vocês exercitar esse preceito? Eu acho também que o preceito de desapego, ele também tem muita relação, eu volto a falar dos estoicos aqui, ele tem muita relação também com o preceito da equanimidade, né? Porque a gente acaba por precisar estar satisfeito, né? Com as coisas como são, né? É óbvio que a gente tem poder de mudar as nossas circunstâncias, né? Existe um certo arbítrio no que se refere à nossa disponibilidade pessoal para que as coisas aconteçam, né? Mas eu acho que para além disso, a gente tem o mundo, eu não sei como isso era 5 anos atrás, provavelmente muito diferente do que a gente vive hoje, no que se refere a apresentar para nós, né, uma infinitude de possibilidades, né, do que nossa vida pode ser ou deve ser, né? Eu acho que a gente vê aí os reflexos nos nossos jovens, nas redes sociais, né, e os casos de questões relacionadas a doenças mentais, a enfermidades, por conta até mesmo dessa, desse descompasso, né, do que as pessoas veem, do que é possível que elas possuam, né, em todos os níveis, né, e eu acho que é uma falta, e eu acho que essa é até o grande motor, né, da nossa sociedade. Então a gente está, obviamente, nós não estamos alheios a também sofrer os mesmos males, né? Estamos aqui inseridos nesse meio, nessa situação, e é um grande exercício, mais uma vez, né? Eu acho, estar num mundo de desejos pulsantes, que por todos os lados nos traz, né? Aquilo que poderíamos ter, que é o que poderíamos ser, né? Uma sociedade ainda que valoriza as posses e falando de forma mesmo crítica, né, sem que seja um problema, mas valoriza o ter pelo ser, né? Então nós estamos assim sujeitos, muito sujeitos, né, a, a desenvolver ansiedades e questões afins, né, no que se refere ao apego à nossa própria imagem também, né? Não só coisas materiais, né, mas até a nossa ideia de nós mesmos, né? Em relação a comparações possíveis num mundo em que a gente tem acesso à vida de todo mundo, né? Hoje eu posso saber o que que o Neymar está fazendo, sei lá onde, o Cristiano Ronaldo, ou sei lá, enfim, Kim Kardashian, né? Então a gente fica ali meio que sempre numa grande vitrine de vida universal, né? Pode ser um grande exercício, né, também de desapego, como tudo na vida, um grande exercício, ou pode ser um grande chamariz para que nós adentremos aí um mundo de transtornos, né? Acho que É, como a gente falou, a gente pode ser um estresse controlado, se a gente está escolhendo se expor a isso como prática, como sadhana de integração. Mas eu também me pergunto, para quê, assim, a gente se expõe tanto a essas coisas, né? Que é algo que a gente consome se a gente deseja. E é claro, tem uma curiosidade humana, né? Mas a chance de nos fazer mal
E a gente ficar criando essa comparação e ficar produzindo mais e mais desejos. É, e a sensação de falta é muito. A probabilidade é muito grande. Eu acho que tem práticas melhores pra gente fazer. Mas é um exercício constante mesmo. Os É, dias não só. atuais. Porque assim, são coisas que às vezes a gente não pode se afugentar, né? O seu trabalho, às Uhum, vezes, te exige estar nas redes sociais para divulgar o seu trabalho, aí você está uhum, ali, uma hora ou outra você está transformando seu cérebro em geleia, zapeando uma timeline. Então, assim, tem que ter Uhum. a diligência de não fazê-lo, né? Uhum. Até o nosso uso pessoal das redes sociais por necessidade de vida, né? Faz com que a gente precise, enfim, que a gente lide com, né? Isso tudo que é hoje, né? A rede social e a vida digital, né? Enfim, mas interessante, só como ponto de reflexão mesmo, mas é por aí. cara, pra mim eu tenho passado por um momento que eu tô me dando conta do tamanho do meu apego por tudo, na verdade. E como parece ser uma coisa, um monstro incrível que é insuperável, assim, sabe? É, tipo, o quanto eu sou apegada a uma ideia de mim mesma, a uma ideia de um mundo, de expectativas, de, sei lá, de tudo, sabe? De toda uma realidade que, no final das contas, eu sei que é só ilusão, mas eu não consigo desapegar disso. É um negócio muito, muito, muito. Parece uma coisa intransponível no momento pra mim agora. Isso tem me gerado muito sofrimento, na verdade. Às vezes, em alguns momentos, eu sinto como se eu estivesse num lugar vazio, sabe? E aí dói, tipo, como se não tivesse nada, fosse só eu sozinha no escuro e, sei lá, num lugar que não tem nada. E aí isso me gera uma dor, tipo, porque eu preciso dessas todas as outras coisas que eu acho que existem. E, enfim, eu fico muito. É uma questão que tem aparecido muito pra mim agora. E tem sido difícil pra mim, porque eu não faço ideia de como superar isso. Parece ser grande demais. Parece ser hum, sei lá, uma barreira intransponível, assim, sabe? E aí eu fico mal. Não sei muito bem o que fazer. A minha sugestão é se refugiar na Mândola, porque a verdade é que é o único refúgio que a gente tem, né? A gente acha que nosso refúgio está na família, está na nossa casa, confortável, está nas coisas que a gente tanto almejava, seja o que for, sejam objetos, sejam formações, cargos de trabalho, viagens, enfim, qualquer coisa que a gente almeja, que a gente acha que quando obtiver, aí a gente vai estar bem. E aí, quando isso acontece, muitas vezes a gente se dá conta que não, isso não garantiu o nosso bem-estar. Ou talvez tenha dado um bem-estar mais efêmero que vai embora, porque até a nossa família, que muitas vezes é um grande refúgio, principalmente na cultura brasileira, é muito forte, né? A gente buscar refúgio na família, a gente perde entes queridos, né? Eles se vão, então não é um refúgio tão estável assim. E às vezes as pessoas não estão bem, não podem te apoiar, existem conflitos, as relações ficam estremecidas, e etc. Então, o refúgio real que a gente tem e que perdura toda essa vida e após vida é a Mandala iluminada, né? E é por isso que a gente está por isso não, mas é um dos grandes bens que o Dharma nos proporciona, né? A gente está desenvolvendo essa intimidade com a Mandala, cultivando esse relacionamento, atraindo esses seres iluminados para a nossa vida, para que a gente possa sentir o apoio e as bênçãos deles, que a gente possa tê-los como uma grande inspiração e espelho para que a gente possa reconhecer a nossa natureza iluminada. Então, eles são o verdadeiro refúgio.
Então, mesmo quando estiver muito difícil, sadhana, nem que seja 5 minutinhos, abrir a mandala, mas realmente sentindo a presença das deidades iluminadas, da linhagem, e sentindo essa companhia e orando para que ela possa te clarear a mente, seu estado emocional e superar essa fase mais difícil. Obrigada. Eu sei, geralmente quando eu abro a mão dela me ajuda muito. Mas é que eu não consigo ficar com ela o tempo todo. Não ainda, pelo menos. Pra mim é muito difícil. Então, reinvoca várias vezes ao dia, de novo e de novo. Faz as práticas que você sente que são que mais te abrem, assim, que você se conecta mais fácil. Nem que seja abrir a mandala e reabrir, sabe? Refrescar essa presença, a nossa sensação da presença, né? E práticas simples como que já se tornaram um clichê, que é cultivar gratidão, eu acho que ajuda muito a gente sair desse lugar de falta e de apego, porque a gente já tem tanto a agradecer, quando a gente foca no que está faltando, é que a gente sofre muito, né? E eu acho que para reduzir o apego é algo que a gente vai fazendo pouco a pouco, porque ele vem. É natural que ele venha, é um padrão antigo nosso. A gente, não é porque a gente estuda esse preceito que a gente automaticamente para de se apegar às coisas, não é fácil assim. Mas é, na medida do possível, a gente não acreditar em alguns apegos quando ele surge, né? Tipo, ah, preciso disso. Preciso mesmo. E se eu não me satisfizer sem isso? Se eu me sentir plena sem isso? Hum, talvez eu não precise tanto assim. Talvez tenha alguma necessidade desatendida aqui que eu preciso cuidar, alguma forma de me autonutrir, que vai ser muito mais produtiva do que ir atrás dessa coisa, dessa pessoa, desse sentimento, desse pensamento, dessa experiência, seja lá o que eu estou buscando, seja lá o que eu estou ansiando, que eu devia ter e que eu não tenho. Como seria me sentir contente, plena, exatamente como eu estou nesse instante? Então é algo que a gente vai exercitando pouco a pouco, de quando vem um apego, a gente não segui-lo imediatamente, da gente olhar para ele primeiro, refletir se realmente eu preciso disso, tanto quanto a minha mente está me dizendo que eu preciso, né? E desapegando de algumas coisas. Não é conseguir desapegar de tudo simultaneamente, mas tá, isso eu ainda não consigo abrir mão, mas daquilo ali já dá para abrir mão. E dá para deixar para mais tarde, dá para dar tempo e ver se eu realmente preciso disso, né? Então, e postergando é algo que ajuda a gente a se desidentificar daquele desejo e talvez rever o desejo, ele perder a força. É algo que é É, pouco a pouco. eu acho que o mais tem me assustado é ver o tamanho, assim, a quantidade, a, o quão colossal é o meu apego, sabe? Me dar conta e isso, isso tem me assustado bastante. Mas é isso, como você falou, é um trabalho de meio formiguinha, na verdade, né? Uhum. Sim, é um trabalho para a vida inteira. Sim. Mas E é um aí, pouco assustador, pra falar a verdade. e aí traz equanimidade para, tipo, ao invés de ficar assustada e ter uma super reação emocional, é todo esse apego que você descobriu, quem sabe se sentir grata de ter tido tamanha clareza, porque a maioria das pessoas está muito ignorante, inconsciente dos seus próprios apegos. Está tão apegada a eles, eles se tornaram tão grudados na pele, assim, tão parece que é parte da natureza delas, que elas nem se dão conta que elas estão apegadas a essas coisas até perder, né? A pessoas, coisas, situações, confortos. Quando a gente perde, que a gente, nossa, estava muito apegada àquilo. Então, você teve uma grande bênção de se tornar muito consciente do tamanho do volume de apego que você tem, que todos temos, consciente ou inconscientemente. E agora é o exercício de formiguinha de começar a desapegar. Então, é, talvez olhar com mais leveza, de nossa, seres humanos, como somos, super apegados, uau, interessante. Não precisar sofrer com isso, né? É um convite para
tentar enxergar com o Bom, eu mesmo faço avesso. 4, pra mim é meio difícil. Mas É um é dos maiores grande. apelos do quadro, é o sofrimento. Não. Larga esse troço. Começa logo essa transformação para virtude do 4. É, né? Que é, a virtude do 4 é justamente a equanimidade. Uhum. É, obrigada. Vamos fechar, vamos dedicar os benefícios dessa troca entre nós para todos os seres, fazendo um Shanti Shanti Ri. Então, reinvoca o seu corpo de luz. Inspira fundo. Uh. Shanti, Shanti, Shanti. Gratidão pela presença de vocês. Semana que vem a gente vai continuar com o próximo preceito, que é o da sobriedade. Eu acho que só traz mais detalhes para tudo isso que a gente já vem trocando aqui. Fica o convite para quem quiser meditar conosco. Eu e Cadrice estamos conduzindo um grupo de meditação online, que agora está no novo horário, às quartas-feiras, às 15 horas, na hora de Brasília. E quem não puder participar desse Amanhã a aula horário. vai ser de quê? Qual o Oi? tema da aula amanhã? O tema da aula amanhã? É quarta, não é amanhã, não, é quarta-feira. Quarto. Não defini ainda, vou trocar com a Cadrice, mas se tiver algum pedido, estamos abertos. Pode me mandar mensagem. Ok. E aí, quem não puder participar ao vivo, sempre tem a oportunidade de assistir as aulas gravadas. A gente vai colocando os áudios das meditações guiadas lá. Semana passada a gente fez os 7 passos para alquimia emocional, aí já está disponível o áudio. É possível se cadastrar para fazer tipo um test drive. A Hotmart possibilita isso, e aí você fica 7 dias experimentando as aulas gravadas, ouvindo os áudios de meditação, participando da aula ao vivo, se você puder. E aí, depois, se você quiser, você assina, que é uma mensalidade, né? Um grupo que a gente participa semanalmente praticando. E aí vai colocando esses princípios em prática que a gente discute aqui e lá a gente pratica na forma de meditação. Guru, se você quiser falar também, você está dando aula de yoga aí em Vitória? Eu tô dando aula de yoga aqui em Vitória. Por hora, eu estava dando aula no parque público aqui, só que os mosquitos não permitiram que a gente permanecesse com as aulas. E com um surto de dengue também, as pessoas começaram a ficar com bastante medo. E eu estou pensando aqui eu queria construir uma estrutura aqui na minha casa, eu estou pensando em dar aulas online, mas isso está para breve. E estou dando aulas particulares aqui também, para quem quiser, certo? Por hora é isso. Muito Ah, obrigado, legal. viu? Se você quiser, depois manda essas informações que eu coloco lá no grupo do Chá de Dharma para as pessoas terem acesso, Bacana. quem quiser fazer yoga. Márcio, obrigado. Passa. E em outubro a gente vai ter a presença do nosso mestre Dharma Bori aqui no Rio de Janeiro. Ele vem dar um curso de formação de instrutores de meditação para quem já é iniciado, já tem experiência na nossa escola praticando e estudando a visão, para começar a guiar outras pessoas de meditação, formar mais instrutores aqui no Brasil. E vamos ter também ensinamentos que são abertos ao público, um de proteção energética, que é muito importante para nós praticantes espirituais, mas também para terapeutas, profissionais de saúde, e um curso de yoga taoísta, de Qigong, que vai ser no fim de semana. Depois eu coloco todas essas informações lá no grupo do Chá de Dharma para quem tiver interesse. Então, quem que quer desenvolver um corpo energético forte, saudável, vai ter esses dois ensinamentos. Eu estou super animada em aprender. Perfeito, muito bom. Se vocês Estaremos aqui. quiserem abrir a câmera para a gente tirar uma fotinho.
A minha está com problema. Ah, tá. Não, não consegui.